Bom dia, amigos ouvintes. Estamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo por vocês, por todas as pessoas que estão nos seguindo. É um canal que não visamos interesse e o único interesse é passar a experiência, conselhos e os textos bíblicos por revelação, lendo e investigando no sistema revelação, como disse o apóstolo São Paulo, né? Então, nós vemos as lives passadas agora, até a terceira atrás, nós viemos com cuidado de falar que aqui na Terra se sofre, certo? Aqui não é só levantar as mãos e pedir bênção e ter um sistema aí, até um pouco, eu uso essa palavra sempre irônico, de dizer que já vai chegando assim atacado de avarejo. Não funciona assim, viu? Se tem alguém propondo para você que a vida aqui é super fácil e simplesmente maravilhosa, que às vezes tem alguns momentos, sim, ele está meio equivocado. Porque o próprio Jesus disse que sofreu. Lembrai-vos que quando alguém vos odiarem, lembre-se que primeiro do que a vós, odiaram a mim. E tenham fé e bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Quer dizer, essa vida, porque ele falou que venceu. E não é, assim, uma investigação tão rústica. Ela é correta. Você só sabe que uma pessoa venceu e você dá a ele um título de herói, vamos supor, Judas, segundo a teoria dos homens, é claro, porque eu nunca vi isso na Bíblia. Diz que Judas entregou ele por aquele dinheiro porque pensava que ele ia vencer todo mundo e destruir todo mundo. Jesus ia passar para aquele heroísmo e acabar com tudo, né? Mas eu nunca vi isso na Bíblia. Mas até que pode ser que em algum momento eu devo ter pensado isso, né? Mas pense bem em você. Você não vê Jesus quebrando a perna pelo menos de uma meia dúzia e furando os olhos de alguém ali que eles mereciam. Você não vê Jesus fazendo isso. Aí você faz uma pergunta para você mesmo. Ele venceu de que forma? Eu venci o mundo e vós vencereis. De que forma ele venceu? Pendurado naquela cruz? Sendo blasfemados até por ladrões? Por aquela cambuia de fariseus hipócritas? Foi assim que ele venceu? Então, mas aí você está querendo falar que Jesus então mentiu quando disse que ele venceu? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte, que tem vários tipos de ser interpretado, amigos. Ele venceu com a morte. O que ele estava passando para os discípulos é o seguinte: eu venci e vós vencereis. Eu, morrendo, eu caio fora, esse corpo vai para a terra e tal, e depois eu ressuscito porque é um corpo glorioso, não pode ficar aqui, é um corpo santo, e vou embora. E vocês, o corpo vai virar pó mesmo, pó tornarás, mas o espírito vai voltar a Deus que o deu. Vocês venceram da mesma forma. Vocês vão embora e vai largar esse mundo conturbado aqui, cheio de problema, e pronto. Não é, ele não estava falando. Tem até lugar que ele diz: tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei coisas que vêm trazer resultado, não só a vós, como na glorificação do meu Pai que está nos céus, certo? Então nós temos que ver
de que precisamos, do que precisamos vencer e de que forma vamos vencer. Porque nós vemos Jesus aqui durante o tempo que a Bíblia fala sobre ele, em sofrimento. Até dizer que não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele disse que até uma raposa tinha lugar, tinha casa. E as aves do céu tinham ninho. E ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. De que forma será que alguém está querendo passar para os outros que vão ser a vida deles aqui? Se é do Filho de Deus para vir aqui no inferno, porque eles não sabem o que é inferno, a maioria. O inferno é aqui, na terra, viu? Tanto é que a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo, diz em Apocalipse. E aí, então, nós temos que saber de que forma é que nós estamos esperando vencer. Tem várias maneiras. Vencer num bom caráter, é menos perseguido, certo? O nome pode até melhorar. Alguns não dá muita vantagem a bom caráter, né? Às vezes até quer ver o bom caráter de trás das grades, certo? Ou morto. Mas isso é honra para ele. Mas para o bom caráter, os pontos dele é garantido no céu, no reino de Deus, certo? Então, tem muitas maneiras de vencer. Economizando, vai dever menos, não vai faltar alimentação. Economizando, você pode comprar um terreno à prestação, de repente você constrói sua casinha. Economizando, você não vai ficar sem luz, eu falo isso sempre. Porque não adianta eu fazer uma farra, uma festa hoje e ficar sem água amanhã, né? Ser cortada. Então, é dessa maneira que é o ensino para vencedores, viu? E vamos mostrar aqui, como eu prometi, que para ser menos perseguido por religiões, e não estou falando todas, né? Porque às vezes tem religiões por aí que está sendo perseguido igual vão perseguir a mim. Jesus falou, da maneira que eles me perseguem, eles vão perseguir a vós. E vão de vocês serem entregados à justiça, né? E sofrereis. Então tem igrejas por aí, sim, e como diz eles, né? O sistema deles expressa a igreja, né? Mesmo lendo na Bíblia e sabe que a igreja não é as quatro paredes, né? Lá é o templo. Mas eles usam assim, também não vejo mal eles usarem essa expressão, né? Tem deles que está em boas intenções, mas ele terminou sendo enquadrado com os mau caráter. Só porque os mau caráteres que eu estou referindo usam-se uma Bíblia tal qual a dele. E agora, só por ele ter uma Bíblia, talvez até da mesma versão, ele é obrigado agora, por pessoas que julgam segundo a aparência, como diz Cristo, ser enquadrado nessa qualidade de mau caráter, assim como é o outro. E a intenção dele, às vezes, não é essa. Então, ele também está sendo perseguido. Não é só eu que essa minha maneira de pregar. Não. Ele, na dele também, ele tem a maneira de expressão que talvez não é ofensiva. É boa também. E quando não, nem tudo em nós é bom, como eu digo sempre, e nem tudo é ruim. Ele erra sim. Quando ele não erra mais, ele é um Deus. Mas ele tem coisa boa lá? Tem sim. E Paulo explicou, escolha o que for bom e deixa o resto. Tá tudo certinho. Nós é que estamos agindo errado. Agora, a minha maneira é assim um pouco agressiva, tem hora, mas não é má intenções. Querendo prejudicar alguém. Não, é querendo, como Jesus falava forte, como diz para Pedro, para trás de mim, Satanás.
Você acha isso pequeno? Jesus falar para o discípulo dele, um homem revelado, um homem que ele mesmo, Jesus falou que ele era o revelado dali, o mais revelado. Tanto que deu ordem para ele dar direção à igreja, mas chamou de Satanás, né? Na cara, certo? Porque Jesus falava assim, raça de cobra, falava para aqueles religiosos da época. Quem que vos ensinou vocês essa teoria aí, essa condição? Como que vocês querem chegar no céu desse jeito? Ele agia assim, Paulo agia jogando na cara e avisou, quando você for falar com essas pessoas, lance sobre o rosto dele no meio das pessoas, para que ele fique envergonhado e pare de fazer. Então, às vezes eu falo por isso, mas é com maior amor. É a maneira das colocações que eu uso nas minhas palavras, mas sem segundas intenções de atingir esse ou aquele. Até porque não sou eu que julgo o mundo. E nem eu que vou ser louco de pegar parte de erro dos outros para mim, porque a Bíblia está falando que deles serei participante. E aí eu teria que pagar a metade ou mais devido às minhas ações, né? Nós vamos ver aqui se Jesus tinha uma vida boa, né? Boa, claro que tinha, era filho de Deus, né? E se ele pedisse, ele era ouvido na hora. Mas boa no sentido que pregam, né? Que basta você vir para cá para o meu lado e o resto você pode deixar que Jesus, ó, ele falou que responde tudo quando você pedir. Que tristeza, né? E não é assim, não. Vamos ver se é? Então vamos ler no capítulo, no livro de Mateus, no capítulo 26, certo? E vamos começar no verso 35. Um pouco mais rápido, porque é mais longo um pouco o espaço que eu vou estar lendo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim que tinha ali uma área de lazer e deram o nome de Getsêmani. E disse a seus discípulos. Ele levantou para ir para lá e na frente dos discípulos, só ele e os discípulos, ele disse a eles, assentai-vos aqui. Eu vou lendo, deixando em cima das pontuações. Às vezes vou cortar versículo pelo meio, mas depois dou prosseguimento. Mandou, vocês ficam aqui sentados. Não terminou o versículo ainda. Enquanto eu vou ali, deve ter apontado com o dedo, orar. Será por quê? Os discípulos eram acostumados a orar junto com Jesus. E agora não, vocês não vêm não. Vocês ficam aqui, sentam aqui e eu vou ali orar. Vamos ver. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ele escolheu 3 dos discípulos. Eles eram 12. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Será que tem motivo para o Filho de Deus, que ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra por meu Pai? A ponto de dizer lá em Hebreus, tira o primeiro que eu quero estabelecer o segundo. Estabelecer o segundo. Será que eu tinha motivo de ficar angustiado, triste? Quem tem tudo na mão? Vamos fazer uma comparação aqui na Terra. Será que tem motivo do Bill Gates, durante a sua vida aqui, ter motivo de ficar triste? Famoso no mundo inteiro como inventor da grande parte dos eletrônicos, dos jogos eletrônicos e outros mais. Milionário, um dos mais ricos dos Estados Unidos. Será que tinha motivo dele ter tristeza? Ele comprava tudo o que queria, pegava o que queria, crescia demais. Então, eu procuro também acerca de Jesus, Filho de Deus, dono de todas as coisas, todo o poder foi entregue a ele,
e ele estava aqui triste e angustiado. Vamos ver? Verso 38. Então lhes disse, colocou aqui 2 pontos, quer dizer, olhou para eles e disse, né? A minha alma, que o povo confundem com espírito, que é a vida, alma é alma vivente. Tanto é que lá em Ezequiel está falando, a alma que pecar, essa morrerá. E o espírito não morre. É feita a imagem e semelhança de Deus. A minha alma está profundamente triste até a morte. Está vendo aí a alma morrendo? Ele estava falando daquele corpo, certo? Ficai aqui, vocês ficam aqui, e vigiai comigo. Fique em oração aqui. E eu vou para lá, mais os 3 que eu escolhi, e vocês ficam aqui. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, vejam bem, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, exclamou. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vírgula em cada uma palavra dessa. Significa que ele falou lentamente, ainda no 49. E os outros vírgulas, voltando para os discípulos, olha, achou-os dormindo. Ele voltou lá, fez uma oração assim e voltou lá. Chegou lá, os discípulos estavam dormindo, cansados, né? E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vocês notaram aqui um furo que deu quando foram fazer a tradução bíblica? Vocês viram aqui? Mais para trás um pouquinho, você lê ele escolhendo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e levando com ele. Aqui, 3 versículos na frente, no verso 40, você já vai achar ele topando Pedro ali junto com os outros dormindo. É grande a contradição ou não é? Certo? Então, já começa o evangelho mal pregado desde os tradutores, que passaram as versões bíblicas. Dentro, aqui ó, 1, 2, 3, dentro de 4 versículos, uma contradição desse tamanho. Ele escolheu Pedro e mais os 2 filhos de Zebedeu, levou com ele e orou, aí depois voltou lá para ver os outros, achou Pedro dormindo lá. Olha aqui. Será que Pedro fugiu lá da oração de Jesus? Então, é por isso que nós temos que examinar as Escrituras. E voltando aqui, ó, para os discípulos que eu tinha deixado lá, achou-os dormindo. Vamos ver com quem que ele vai falar? E disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Veja bem, ou era 2 Pedro que tinha nos 12 apóstolos? Eu estou falando assim, para que aos pregadores do Evangelho passem a obedecer a Cristo, examinai as Escrituras, porque ela foi enviada pelo Espírito Santo a ser escrita, mas por homens. E me mostra um homem que não falha. Eu já mostrei muitas vezes os maiores homens de Deus considerados errando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vocês vigiam, ele não falou ora bastante, e depois vigia para não entrar em tentação. Não.
Ele disse, vigiai primeiro. Porque não adianta você orar, amigo, se você está fazendo errado. Não adianta você orar se você já fez errado. Entornou o caldo, meu amigo. Agora, só a questão aí, só perdão, dizendo a Deus que não fará de novo e fazer uma mudança de caráter. O Espírito, olha aí o Espírito. Vamos ver o que fala do Espírito? Diz que o Espírito é a mesma alma. Aqui dentro mesmo falou que o próprio Jesus falando que a alma dele ia morrer. Estava triste até a morte, ia morrer. E agora eles falam que o Espírito é a mesma alma. Vamos ver se é. O Espírito, ele falou, na verdade está pronto. Para o Espírito não tem fim, companheiro. Tem punição até por ele adequado. Está pronto. Mas a carne, que é a alma lá, que interpretam errado, é fraca. Essa é passageira. Deus não tem história nenhuma bíblica que ele fez um espírito fraco. Tanto é que a jogada de Satanás aqui para a terra, ele veio com todos os poderes que tinha. Deus não constrói algo que parece com ele, que tem a sua semelhança com fraqueza. Seja esse espírito ruim ou ele bom, mas ele é mais forte do que a carne. Agora vamos para o verso 41. Dá só mais uma mexidinha nele. O espírito está pronto, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. 42. Tornando a retirar-se, deixou eles quietos lá, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, vou cortar no meio. Será que tem alguma coisa para Deus que não é possível? Porque ele disse, se não for possível que o Senhor resolva isso para mim, porque o corpo de Jesus temeu a morte e de tanto sofrimento, se livra de um, se livra de outro, certo? Se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, sem eu ter que passar por tudo isso que vou passar, faça-se a tua vontade. Não precisa não. Se não for possível, mas aí agora já fica complicado, não fica? Mas não é. Porque não é possível Deus errar. E o projeto tinha feito em comum acordo com o Filho sobre os resgates do mundo. Agora, ele diz que a palavra dele não volta, e sou Deus e não mudo. Foi por isso que Jesus orou assim. Se não é possível, né? Faça a tua vontade. Quer dizer, para não dizer a nossa vontade, porque foi de comum acordo, né? Tanto é que ele disse que Deus, Pai, deu para ele as nossas vidas. E voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, estavam com sono, cansados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ele estava tão triste, tão abatido, tão sofredor, que ele estava faltando argumento. E aqui não é eu que estou falando, não. É a Bíblia. Ele repetiu as mesmas palavras da oração 3 vezes. E ele mesmo já havia pregado, não useis de vãs repetições. Está vendo aí? Então tem que ser examinado. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormes e repousais? Ou melhor, eu engoli a pontuação aqui. Ainda dorme e ainda repousais. Quer dizer, que tristeza. Ele exclamou, né? Já dormiu por as 3 orações que fiz e continua dormindo. Eis que é chegada a hora e o
Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Viu aí? E tem em outra versão bíblica ou em outro evangelho dizendo que o seu suor, através do esforço daquela oração e petição, se transformava em sangue. Será que tem jeito de eu anunciar que sua casa vai encher de mar de rosa? Eu estou te enganando, amigo. Se eu falar isso, eu estou enganando. Tem como Deus te ouvir, sim. Tem. Mediante a tomada de decisão, que tem coisa que está fazendo o nosso sofrimento e o da nossa família, que você não precisa nem de Deus para você tirar. Porque Deus te deu um livre-arbítrio para você agir também segundo a sua vontade, desde que haja certo. Você pode tirar esse problema que está. Vamos usar uma pequenininha coisa. Para que suportar uma goteira quando chove dentro da nossa casa, se uma goteira é um pequeno efeito e não tiramos ela? Às vezes está pingando até em cima da nossa cama. Quem suporta? Querendo dormir, chovendo à noite, uma goteira em cima da cama. Não é mais fácil arrumar uma cera, arrumar sei lá, algo que tampe? Então, tem coisas na nossa vida que dá para tirar. Estamos sofrendo porque gastamos tudo à toa? É parar de gastar um pouco, só no necessário, e a sua vida começa a melhorar. Aquilo que você tiver um cantinho, um canteirinho de cebola, que custa aí um fechinho assim, ó, um horror de dinheiro, e num pedacinho aí de 80 centímetros quadrados, você faz um canteiro de cebola. Cebolinha para você ter um tempero. Tem coisas que dá para nós tirar, sim. É onde eu já disse, e já terminei meu horário aqui, mas ainda vou falar mais isso. No fundo da minha casa eu tenho peixe, eu crio peixe, eu crio galinha fechada, claro, e tenho horta também. E sabe, tem 10 por 12 o espaço que sobrou da casa. Eu tenho tudo isso, que dá praticamente, nesse sentido, a despesa minha, mãe e da minha esposa. Então tem jeito de tirar certos problemas da nossa vida. Então, eu quero pedir a vocês, amigo ouvinte, que deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Me ajude a manter esse canal, por favor. Eu peço você, em nome de nosso Senhor Jesus, e que Deus abençoe, que as coisas ruins afastem da sua casa. E, meu Pai, nós agradecemos em tudo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.